Eu quero falar nessa manhã sobre obediência, promessa e cumprimento dentro do tema a qual foi me passado. Nós estamos diante de alguns textos. O texto 17, o texto do capítulo 18, 20 e 21. Esses textos nos revelam a aliança feita por Deus a Abraão, a incredulidade em meio às circunstâncias humanas na vida de Sara, pois ela era estéril. E também nós temos a manifestação da onisciência e da soberania de Deus. Independente se cremos ou não, Deus cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Se o homem crê ou deixa de crer, Ele cumpre. Só que Ele não é fiel ao homem a qual Ele cumpriu, a qual Ele prometeu a palavra. Ele é fiel à palavra que Ele lança sobre o homem. Deus não é fiel ao homem caído. Deus não é fiel ao homem pecador. Deus é fiel à palavra que Ele lança sobre o homem caído. É diferente. Mas irmão Valdir, me prove na Bíblia. Eu provo. 2 Timóteo 2. Palavra fiel é esta. Palavra o quê? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. E Paulo conclui, porque não pode negar a si mesmo. Se você crê e Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou e a vizinhança não creu, se o vizinho do lado não creu, Ele vai cumprir do mesmo jeito. Mas ao dia só isso não. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Pode passar meses, pode passar semanas, pode passar anos, pode passar gerações, como afirma a palavra do Senhor, mas Ele vai permanecer sendo fiel a essa palavra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus promete e cumpre, mas Ele também exige obediência. Exigiu de Noé para lhe poupar do dilúvio. Exigiu de Ló para que ele livrasse de fogo de Sodoma e Gomorra. Exigiu de Abraão para abençoar sua descendência e dar-lhe um filho. Exigiu de Jacó para lhe levar até Betel. Exigiu de Jó para lhe dar as bênçãos duplicadas do que ele já tinha. Então Deus cumpre, promete, mas Ele também vai exigir de você. Na terra, mas Ele também é um Deus que vai exigir daquele que Ele prometeu. E eu não vou ficar preso só aqui no Gênesis, não. Eu vou aplicar isso para a igreja, para Cristo, para Jesus aqui. Da mesma forma que Deus exigiu dos patriarcas lá atrás, da mesma forma que Deus exigiu dos homens lá no Antigo Testamento, Cristo também exige obediência dos seus filhos, exige obediência da igreja. Para quê? Para ter acesso à vida eterna da salvação. E eu não estou pregando aqui salvação por obras, não. Eu estou pregando aqui, eu sei que Efésios 2, Tiago disse que a salvação é pela graça, concordo. Mas Tiago também disse que fé sem obras é morta.
Jesus. Mas, pelo fato de você ter fé, consequentemente vai gerar boas obras. Não é o contrário, vou fazer boas obras, vou para a igreja, botar terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço, para eu ser salvo, não. Pela consequência de você ter fé, gera-se boas obras. Então Cristo vai exigir essas boas obras dos crentes, para poder ter acesso à salvação, ou acesso às bênçãos terrenais que Ele nos prometeu. É impossível ter a graça de Deus, suas bênçãos, sua presença, se não houver uma vida de santidade. Santidade, porque Ele é santo, 1 Pedro 1,15. Integridade, porque temos que andar como Ele andou, 1 João 2,6. Andai, pois, como Ele andou. E humildade, Filipenses 2. Ele assim mesmo não usurpou ser igual a Deus, mas quando veio à terra, humilhou-se a si mesmo. Então tem que obedecer. Isso aqui é mensagem para quem entende o que é promessa. Os louvores que foram entoados aqui se conectaram com o sermão que Deus me deu. Isso aqui é para quem entende o que é promessa, cumprimento e obediência. Eu quero que Deus cumpra na minha vida, eu quero que Deus faça. Então vai ter que seguir a linha. Para abençoar a descendência de Abraão, porque ele disse no 17, a gente leu aqui: ande reto na minha presença. Quando Isaac nasceu, sabe o que o papai Abraão fez? Circuncidou todo mundo que nasceu, circuncidou Isaac, e aí Deus fez a promessa. Aí Deus cumpriu, porque tem que andar na linha que Deus quer, ficar plantado onde Deus plantou você. Não adianta fugir, não adianta espernear, não adianta se desfocar do propósito que ele te colocou, te plantou, senão vai dar errado e a promessa não vai se cumprir. A Bíblia diz no capítulo 18 que Sara riu. Só que esse riso aqui não é um riso para ironizar ou duvidar da onipotência de Deus, não. Esse riso aqui de Sara é porque ela está olhando para suas circunstâncias humanas. Eu acho engraçado porque ela fala no 18: mas o meu velho já é tão velho, eu também estou tão velho. A Bíblia diz que já passou o costume das mulheres para Sara de ter relação com o marido, normal, no casamento. Mas a Bíblia diz que para ela já havia passado o costume das mulheres mais novas. Não só isso, Sara também disse: eu sou tão velha, Abraão também já é velho, coitado, cabelo branco já, vou ter filho como? Os anjos na porta, Abraão falando com eles, ela atrás da tenda. Eu tô ouvindo a profecia, eu tô ouvindo a promessa, mas eu acho meio difícil. Como Deus é onipotente, onisciente, sabe de tudo, na porta da tenda, Sara estava atrás da tenda, ouvindo tudinho. Na porta da tenda o anjo disse: só porque Sara riu, disse que não vai acontecer, só por causa disso vou voltar daqui a 1 ano e o filho vai nascer. Também exige obediência. Cristo nos prometeu a vida eterna, nos prometeu a salvação, nos prometeu a nova Jerusalém, nos prometeu voltar um dia para nos buscar, mas Ele também exige obediência. Então não vai adiantar vir a luta, vir a prova, sua carne gritar, espernear e você querer desfocar do foco que Deus te deu. Não vai adiantar
você querer fugir do problema, senão vai vir mais problema. Ou obedece ou não tem promessa. Porque agora eu fico observando, irmão, é um evangelho que é feito de algodão doce, um evangelho diabético, cheio de açúcar, cheio de crentes doces, cheio de crentes que não podem mais passar por luta, não podem mais passar por problema, quer desviar, quer se afastar, quer fugir. E Deus dizendo, se você passar na prova vai ser aprovado, mas se não passar na prova vai ser desaprovado. Sabe o que Deus está falando aqui? Aguenta mais um pouco, que você vai ser aprovado. O ouro, para ser refinado, tem que passar pelo fogo. O diamante, para ser aquele coisa bonitinho, tem que passar pela lapidação. O significado da palavra Getsemane, o jardim onde Jesus orou? Prensa de azeite. Enquanto eu orava essa noite, Deus me disse nessa palavra: o homem que espera em mim adquire o melhor de mim. Sara já havia anos, 90 e poucos anos, que não tinha mais filho. Talvez ela já tinha se acostumado com essa vidazinha sem filhos. Sabe quando alguém fica tanto tempo aqui e acaba virando um padrão de vida? Bom, meu estilo de vida é esse. Daqui não vai para canto mais nenhum. Deus vem e modifica o padrão do estilo de vida humano e diz: tu tá sem filho há 90 e poucos anos, mas só porque você tem vontade de ter e duvida por causa de sua circunstância humana, daqui a um ano eu vou voltar, no meu tempo eu volto e te dou um filho. Então, ainda que alguém seja estéril, ainda que alguém coloque barreiras humanas, Deus vem, quebra a barreira, tira a esterilidade, tira a paralisação humana, tira o muro, tira a parede, e Ele vai e cumpre o que prometeu. Mas para isso tem que ter obediência, tem que andar no prumo, tem que passar pela prova para ser aprovado. Não é de qualquer jeito. Alguns pensam, quando eu chegar no céu eu vou ter galardão. Galardão é só para quem trabalha. Não pense que você vai ter galardão sem fazer nada. Não vai. Galardão é só para quem trabalha. Cumprimento de promessa é só para quem anda na linha, no prumo de Jeová. Ah, mas o profeta falou tem tanto tempo. Pois é, mas Deus está te perguntando hoje: você já se olhou no espelho? Já se perguntou se está andando do jeito que Ele quer, fazendo o que Ele mandou? Tem que fazer. Segundo lugar, penúltimo tópico. Deus promete, independente da capacidade ou crença do ser humano. Capítulo 18. Os anjos disseram: tu quer ter um filho, né, velho? Quero. Pronto, vou dar. Sara atrás da tenda ri, mas é um riso por causa de sua situação, não zombando de Deus, por causa de sua esterilidade. E ela ri. Como Deus é onisciente, lá da porta o próprio Deus diz: já que ela riu, por causa disso darei um filho a ela daqui a um ano. Ou seja, no tempo de Deus. No tempo de quem? Então, independente se tu crê ou não, Deus vai fazer. Independente se no culto alguém crê ou não, Deus usa de todo jeito.
Independente se alguém crê que é Deus que está usando ou não crê que é Deus que está usando, Ele vai continuar usando, porque Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e ninguém pode impedir. Tem alguém estéril? Deus vai tirar a esterilidade e vai fazer o que Ele mandou. Tem alguém que não está crendo, tem Tomé no culto, não tem problema. Jesus vai chegar no culto que tem Tomé e vai dizer: Pai seja convosco. Aleluia! Deus também fala, Deus também se manifesta com Tomé no culto. Ele não está nem aí, irmão. Ele não depende de artifícios humanos, não depende de vontades humanas. Ele faz com ou sem, mas Ele faz. Quem crê no Deus que faz, quem crê no Deus que faz, sem depender do homem. Cristo vai voltar para nos buscar, os homens crendo ou não. Porque agora os ímpios e a turminha do LGBT está dizendo, até os ateus, até minha avó dizia que Jesus ia voltar, até agora nada. 2 Pedro 3,3: nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem seus próprios desejos impuros, ou seja, são homens carnais. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Tem gente que assim zomba do que Deus falou pra gente. Eu já vou encerrar, mas fica aqui comigo. Tem gente que zomba da promessa que Deus fez pra gente. Mas o profeta não disse. Cadê? Mas a irmãzinha, o irmãozinho não falou pra você que ia acontecer? Não foi Deus que disse? Então cadê? Só que não é uma pergunta inofensiva. É uma pergunta carnal, para ofender, abafar, tentar matar a sua fé. Cuidado com aqueles que querem matar a sua fé. Cuidado com aqueles que querem matar, tentar destruir a promessa que Deus te fez. Cuidado, somente ore e espere no Deus que não pode mentir, não pode voltar atrás, não pode tardar. O controle está na mão dele e ele está dizendo: não se preocupa com os carnais, não se preocupa com quem zomba, deles eu cuido. O importante é ficar na brecha. E Jesus vai voltar para buscar a igreja. Isso é só para quem crê na promessa. Último tópico, eu vou encerrar agora. Deus cumpre, pois Ele é fiel à sua palavra. Capítulo 21. O nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Versículo 2: Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Ele vai cumprir. Paulo disse: eu posso até ser infiel, eu posso até não remir o tempo, eu posso até descontrolar o tempo, não ser uma pessoa desequilibrada, eu posso até atrasar o relógio, não cumprir com minha palavra, mas o Deus que me fez a promessa não erra na sua palavra. Jonas, por situação, falou para Deus assim: quem dera se minhas palavras fossem escritas num livro. E está aí o livro de Jó, no cano do Antigo Testamento. Só Deus faz isso. Deus falou para Noé: faz a arca. Mas é para entrar? Não importa, só faça a arca. Faça a arca. Ah, mas não chove, tem muito tempo, nunca choveu na terra. Não importa, faça a arca. Quando chegou o tempo, mais de 100 anos depois, Noé e sua família, seus filhos e suas noras entram na arca.
arca. O que é isso? O plano que Deus estabeleceu. Mas fulano não vai entrar, Beltrano não crê, problema de quem não crê. O importante é que eu vou fazer, vou acontecer e vou mandar. Olha isso aqui, 2 Pedro 3, amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Mateus 24, 35. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem crê nesse Deus? Quem crê nesse Deus? Aleluia! Deus não tarda com a sua promessa. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Ainda que passe semanas, ainda que passe meses, ainda que passe anos, ainda que passe gerações, Ele vai se manter fiel no que Ele prometeu. Se Ele disse a data, aguarde na data que Ele vai cumprir. Mas e se Ele não deu prazo, irmão Valdir, o que eu faço? Só fica na brecha. Não ligue para o prazo não. Não precisa contar as horas não. Fique só na brecha, que na hora certa a bênção vai bater na tua porta. Quem crê nessa palavra, quem crê que Deus fala pela sua palavra, ainda que nós erramos, ainda que nós venhamos cometer erros, cometer falhas, ainda que nós venhamos mentir com a nossa palavra, mas o Deus que cumpre, o Deus que fala na terra, o mesmo Deus que deu um filho para Sara, sendo ela estéril e de avançada idade, coisa alguma será difícil para o Senhor. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você puder, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto Deus nessa mensagem. Aleluia. Nós temos que ser obedientes a Cristo, porque só dessa forma a promessa será cumprida. E ainda que sejamos infiéis, Ele vai cumprir do mesmo jeito, porque Ele nunca dependeu na história de homem nenhum. Eu vou orar pela sua vida agora. Sinta-se à vontade para fazer o que Deus te mandar. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser dobrar os joelhos, faça, sinta-se livre da maneira que Deus te impôs. Se quebrante a oração neste momento. Senhor da glória, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Eu preguei o que o Senhor me mandou. Estamos aqui reunidos nessa manhã. Muitos de nós chegamos aqui já quebrantados, arrasados, muitos problemas nas costas. Muitos de nós aqui estamos aqui, mas só o Senhor sabe e conhece o nosso coração. Muitos tentaram nos matar com palavras. Pessoas nos deixaram no meio do caminho. Era isso, né, queria sair. Problemas tentam nos afogar. Oh Deus, meu Pai, mas mesmo assim estamos nos esforçando para seguir em frente. Pode vir vendaval, pode vir chuva, pode vir o que for. Ainda que tenhamos que chorar, se ajoelhar em meio à prova, vamos passar dando glória a Deus. Deus, ainda que tenhamos, Pai, que chorar e passar por luta, carregar a nossa cruz, ainda, Pai, que a chuva nos assole, estamos dando glória a Deus. O teu servo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, nos dá forças, Pai.
sabemos que não há nada difícil para o Senhor. Obrigado, porque mesmo em dificuldades o Senhor permanece fiel à sua palavra. Nos mantém firmes, Pai. Não deixa a gente desviar. Não deixa a gente se afastar. Não deixa a gente fugir. Mantenha a gente firme, Deus. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Nos dá força, Deus, e que nós possamos ser continuamente fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam glória a Deus, e que Deus nos abençoe.